Oi, eu sou a Alana. Hoje a gente está aqui, vai conversar um pouco com o Laurindo Ferreira, que é diretor adjunto do JC. E ele vai falar um pouco pra gente como foi a formação dele, o trabalho dele, sobre a questão do diploma de jornalismo também. Bom, para começar, Laurindo, eu queria que você falasse como foi a escolha de sua profissão, quando você se formou, se você teve alguma dúvida, um pouco sobre isso. Eu sou formado em jornalismo pela Universidade Católica, da turma de 1986, faz um bocadinho de tempo. Antes de fazer jornalismo, eu fiz ciências sociais. E na Universidade Federal. Fiz, eu acho que um período só de ciências sociais. E eu pensava primeiro fazer sociologia e depois fazer jornalismo. Fazer ciência política e depois fazer jornalismo. Mas o período que entrei na universidade, meados dos anos 80, muito conturbado na Universidade Federal, com muita greve. Eu lembro bem que tinha muita greve, eu estava com pressa. E aí, pelo menos boa parte do semestre eu perdi, porque tinha o movimento lá de greve dos professores. Naturalmente, ele com todos os direitos que ele tem de fazer greve, e eu com toda a vontade que eu tinha de terminar, começar para terminar para poder fazer jornalismo, porque na verdade ciência política para mim era uma passagem para fazer jornalismo. Bom, como esse processo, aquele foi um momento muito conturbado nas universidades, com muitas greves e tal, eu decidi desistir de ciência política. Não vou fazer jornalismo, depois eu faço ciência política. E aí foi quando eu fui fiz vestibular da Universidade Católica, no tempo foi o último ano do vestibular, como é que chama? Que todas as universidades faziam vestibular unificado. Foi o último ano do vestibular unificado, eu fiz, passei para jornalismo e não botei nenhuma outra opção, não me interessava nenhuma outra opção, até porque minha outra opção seria ciências sociais, né? Seria sociologia ou ciência política, e a minha experiência não tinha sido lá muito boa. E aí a gente comecei em 86 a fazer jornalismo e terminei 4 anos depois. E a faculdade te deu mais dúvidas ou mais? Ai meu Deus, a faculdade é um problema. Veja bem, eu já disse uma vez, eu estava participando de uma palestra, que aliás tinha muitos professores meus, inclusive, na Universidade Federal, que alguém perguntou o que a universidade tinha me oferecido de bagagem profissional, aliás, para me ajudar profissionalmente. Eu disse, e aliás foi péssimo, mas é verdade, eu vou dizer de novo. Eu fiz uma conta, eu acho que, muito otimisticamente, usando o eufemismo, eu acho que de 20% a 30% do que eu aprendi na universidade. Quero dizer, inclusive, que hoje melhorou muito. A própria Universidade Católica, a Universidade Federal, os cursos melhoraram. Do ponto de vista técnico, né? Mas eu acho que do ponto de vista de conteúdo mesmo, de formação humana, de formação filosófica, de formação política, de formação social, que tudo isso que o jornalismo precisa ter, eu acho que ainda está muito deficiente. Mas eu acho que foi um período muito bom da minha vida e fundamental para a minha carreira, pelas relações que a gente estabeleceu e que a gente estabelece na universidade, não só com alguns professores muito bons, outros absolutamente deploráveis, como também com muitos companheiros, alunos e companheiros de turma muito bons, com quem a gente troca ideia, com quem a gente troca informação, com quem a gente troca leitura, com quem a gente conversa muito. Então, assim, você entra em contato com outros cursos, com o pessoal de outras áreas. Então, eu acho um período muito rico. Para mim foi um período muito rico. Agora, muito mais pelo que a gente se esforçou mesmo para ter, eu particularmente me esforcei para ter, com leituras, procurando encontrar pessoas interessantes que me trouxessem algo diferente daquilo que eu normalmente teria no curso de jornalismo, e de que propriamente a universidade me oferece. Acho que a universidade me oferece muito pouco, mas acho que eu consegui tirar daquilo que ela conseguiu oferecer o máximo que eu pude, e eu acho que foi proveitoso. Do ponto de vista de relações humanas, de conhecimento, de compreensão do mundo, eu acho que foi proveitoso. Ela
conosco, eu acho que comigo e com provavelmente com quase todos os alunos desse país, uma dívida muito grande de formação. Eu acho que a universidade precisa melhorar muito, eu acho. É porque dizem muito que o curso é você quem faz, né? Acho que é isso que você está dizendo assim. Eu tentei fazer isso. Suprir as carências do curso. Eu tentei fazer isso. Eu tentei fazer isso quando a gente procurava discussões sobre literatura. Por exemplo, a minha turma, não a turma, mas assim, um grupo de 5, 6, acho que até 10 pessoas na turma, a gente se encontrava no final de semana para discutir filosofia, a gente se encontrava para discutir política, a gente se encontrava para discutir literatura, e nada daquilo que a gente discutia neste momento a universidade estava necessariamente abordando. Eu acho que era uma coisa muito importante que a gente fazia, e além da cervejinha, naturalmente, a gente discutia coisas que eram interessantes para a nossa formação humana, para a nossa formação profissional. E o que é lamentável é que boa parte desse processo de discussão ele não nascia nas grades curriculares da universidade. Ele nascia de uma necessidade da gente de estar querendo compreender o mundo, entender o mundo que a gente vivia. Veja, a gente está falando da década de 80, a gente está falando de 1986, a gente está falando de um processo riquíssimo que o país vivia de redemocratização, de reposicionamento do movimento estudantil, do reposicionamento da universidade, do papel da universidade. A gente está falando da reorganização do próprio fazer jornalismo. É interessante isso, porque quando eu entrei na universidade em 1986, este jornal, eu estava começando na universidade, e esse jornal o Jornal do Comércio, estava assim, começando um processo de surgimento. Eu lembro que um dos primeiros dias de aula, Evaldo Costa, que é jornalista, hoje é secretário de imprensa do governador, teve na minha turma, a gente nem se conhecia ainda, falando da necessidade da gente se engajar nesse processo de surgimento do Jornal do Comércio, das empresas do Jornal do Comércio, da importância que isso tinha para o jornalismo pernambucano, o jornalismo regional, enfim. E assim, alguns anos depois, cá estou eu aqui ajudando a dirigir a redação do Jornal do Comércio. Então, assim, eu acho que aquele período foi um período muito, muito legal, e eu acho que, como essa questão que você colocou, eu acho que a gente faz uma universidade, provavelmente vários cursos. Todo mundo, geralmente quando eu estou na palestra que eu falo mal do meu curso de jornalismo, aí as pessoas dizem, mas isso é em todos os cursos. Não, eu estou falando do meu. Eu estou falando da minha experiência. Eu não posso falar da experiência de medicina, de psicologia, que eu não sei se é diferente, deve ser igual. Eu imagino até que seja igual. Um pouco pior, um pouco melhor, mas não deve ser nada, nenhum padrão de excelência, né? Eu falo da minha experiência. A minha experiência foi assim. A minha experiência foi realmente eu tentar buscar um vácuo que a universidade deixou. Isso também nunca me incomodou. De procurar debater, ouvir, ler. A gente se encontrava para ir ao cinema, e depois a gente saía do cinema, marcava para discutir a obra que a gente estava vendo ali. Textos de Gabriel Garcia Marques, eu lembro muito que a gente lia, e depois a gente ia discutir a literatura latino-americana, e depois a gente lia um lançamento de um livro de filosofia, de política, e a gente combinava para discutir o texto. Tudo isso, auto-universidade. Que esse, para mim, quando eu digo que isso, é um processo muito mais rico do que a própria universidade, salvo algumas cadeiras assim, importantes que eu tive na universidade, que foram realmente que me ajudaram muito, mas a maioria delas, se eu não tivesse feito, não fazia falta. E você começou a falar um pouco do jornal, fala um pouco da tua carreira, assim, você estagiou... Bom, e quando já na universidade, em 1988, eu entrei em 86 e 88, surgiu em Pernambuco um jornal chamado Folha de Pernambuco, que é um jornal que tem essa nova versão que está circulando na rua. Não era essa primeira versão da Folha de Pernambuco, ela acabou, parou de circular. E eu já eu já estudante de jornalismo, fui chamado para fazer estágio nesse jornal. Esse jornal foi uma experiência bem interessante, porque primeiro era um jornal novo, a gente estava começando do zero, e juntou muita gente boa. Marcelo Abreu, que foi inclusive meu primeiro editor do jornal, que eu já professor da universidade, professor de jornalismo da Universidade Católica, grande jornalista, aprendi muito, foi meu primeiro editor. Eduardo Ferreira, que foi inclusive quem me convidou, era meu professor de jornalismo impresso, e foi quem me convidou para ir para a redação da Folha. Assim,
Rosália Lima, também, que era uma repórter muito experiente de política, que também foi para a Folha de Pernambuco. Kaique Nani, que já trabalhou no Jornal Comércio, Veja, Placar, Playboy, enfim. Estou citando alguns, com certeza estou esquecendo muita gente, mas foi uma turma muito legal, que a gente... E na época, quando eu estava na universidade, ir para o projeto Folha de Pernambuco era uma coisa assim, todo mundo queria ir na universidade. E eu fiquei muito orgulhoso de mim mesmo quando o professor me chamou e me convidou para aquilo. Todo mundo queria ir, era um projeto novo, interessante, revolucionário. E aí eu queria estar aqui, muita vontade de fazer parte desse projeto. E fiz, e foi uma experiência muito boa, porque a gente contou com gente. Ali eu comecei, pela primeira vez, a trabalhar mesmo no jornal impresso e lidar diretamente com as questões que são postas no dia a dia da profissão. Um ano depois, a Folha de Pernambuco, o projeto começou a desandar, a gente não tinha mais nem salário, e naquele tempo eu acho que era meio salário mínimo que a gente recebia do estágio, e começou enfim, o projeto degringolou. E aí, Eduardo, que era o meu professor e o diretor de redação da Folha, foi convidado para editar economia no Diário de Pernambuco. Então, quando ele saiu da Folha, foi para a economia do Diário de Pernambuco e me convidou para a economia do Diário de Pernambuco. Lá vou eu para a economia do Diário de Pernambuco. Isso mais ou menos 89, eu acho. 90. Um ano depois, eu fui convidado pela revista Veja, a sucursal Recife, que a gente chama sucursal Nordeste, para integrar a equipe de repórter da revista Veja. E aí deixei o diário e fui para a revista Veja. Um ano e meio depois, eu deixei a revista, cansei, enfim, estava cansado do projeto, do modelo, da forma de como as coisas aconteciam, e pedi demissão. E aí, mesmo Evaldo Costa, cujo secretário de imprensa era secretário de redação aqui do Jornal Comércio, me convidou para ir no jornal como repórter de cidades. E aí, eu estava trabalhando há 1 ano e 3 meses sem ter férias, pedi aí um tempinho para voltar para descansar e vim para o Jornal Comércio. São 15 anos no Jornal Comércio. Aí eu cheguei aqui como repórter de cidades. E a Falta me convidar para uma vaga de repórter de cidades. Eu estava com muita vontade de voltar a fazer matéria mais locais. Eu trabalhava numa sucursal de uma revista nacional, onde todos os temas eram muito nacionais. Abria muito pouco espaço para temas locais. Bom, e aí vim para o Jornal Comércio, comecei como repórter de cidades. Depois fui para editor adjunto de cidades. Hoje a gente chama de editor assistente. Depois fui para a função de chefe de reportagem de cidades. Quando eu passei pela chefe de reportagem de cidades, a gente, Ivanildo, que é meu diretor de redação hoje, e era o chefe da época, achava que a gente ia ter uma chefia geral de reportagem. Porque a chefia de reportagem de cidades, ela só se preocupava com a editoria de cidades. Então o Ivanildo me chamou e conversou e a gente discutiu, e ele achava que a gente devia criar uma chefia geral de reportagem, onde a gente passasse a função dessa figura seria coordenar toda a produção jornalística de todas as editorias, além de ser política, economia, etc, ia ter seus editores, mas eu participava, eu discutia com cada um dos editores, orientava repórter, discutia pauta com editores, eu organizava a produção, a ideia. Isso já estava surgindo muito em São Paulo, a função do secretário de redação. Uma cópia do jornal americano, os jornais de São Paulo já estavam fazendo isso. E aí a gente montou aqui a chefia geral de reportagem. Eu assumi a chefia geral de reportagem do Jornal Comércio.